Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou o Gustavo Leite, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. Hoje vamos falar um pouquinho de pesquisa narrativa e esse vídeo é produzido no âmbito da disciplina de Métodos Qualitativos Aplicados à Contabilidade, ministrada pela professora doutora Fátima de Souza Freire. Bom, o que é pesquisa narrativa? Segundo um grande autor da área, a narrativa ela é entendida como um texto falado ou escrito, dando conta de um evento ou ação, ou série de eventos e ações cronologicamente conectados. Então, a pesquisa narrativa ela tem foco no estudo de um ou mais indivíduos. O foco é coletar suas histórias e reunir dados e relatar as experiências individuais desses indivíduos que vão ser descritos na narrativa. E ela também precisa ordenar cronologicamente os significados dessas experiências. E nisso ela pode ser descrita com base na visão do autor sobre a história daqueles indivíduos que está sendo contada. A origem da pesquisa narrativa é em várias áreas do conhecimento, então literatura, história, antropologia, sociologia, sociolinguística e educação, entre outras influências de outras áreas do conhecimento. Bom, para a pesquisa narrativa podem ser utilizadas diferentes formas de abordagem, que são descritas como a pós-moderna, organizacional, desenvolvimentista humana, psicológica, sociológica, qualitativa, quantitativa ou abordagens interdisciplinares. Bom, a pesquisa narrativa ela tem algumas características específicas. Então, os pesquisadores coletam histórias de indivíduos, histórias essas que serão contadas pela pesquisa narrativa. Essas histórias elas têm os relatos de experiências individuais que remetem às identidades dos indivíduos. Ou seja, essas histórias serão contadas a partir das experiências vividas por esses indivíduos, descrevem um pouco do que seria a identidade daquele indivíduo, visto que o indivíduo ele é formado por tudo aquilo que ele viveu. As histórias que vão ser contadas, elas são coletadas de diversas fontes, como entrevistas, que é o principal caso, mas também podem ser realizadas por meio de observações, documentos, imagens ou outras fontes de dados. As histórias elas são classificadas dentro de uma determinada cronologia, então passado, presente ou futuro, e também pode transpassar por mais de uma cronologia dessas, Bom, as histórias são analisadas de forma temática, então o que foi dito, estrutural, a forma como ela está sendo contada, ou dialógica, para quem ela foi contada. Geralmente apresentam pontos decisivos, turning points, e elas são inseridas em lugares e situações específicas, ou seja, em um determinado contexto. Olá pessoal, meu nome é Vanessa e irei dar continuidade à aula. Vamos explorar 3 tipos principais de análise: a análise temática, a análise estrutural e a análise dialógica ou do desempenho. Primeiro vamos falar sobre a análise temática. Essa abordagem se concentra na identificação dos temas principais dentro das narrativas. O objetivo aqui, nessa análise, é descobrir os tópicos recorrentes que surgem das histórias contadas pelos participantes. Para isso, o pesquisador lê as transcrições das narrativas e codifica as partes do texto que correspondem a diferentes temas. Por exemplo, se o participante está falando sobre sua experiência no trabalho, temas como satisfação no trabalho, relações com colegas e desafios profissionais podem ser identificados. Esses temas são então organizados e interpretados para fornecer uma compreensão mais profunda das experiências e perspectivas dos participantes. Agora nós vamos falar sobre a análise estrutural. Essa abordagem ela se preocupa com a forma como a história é contada, focando na estrutura da narrativa. O objetivo aqui é entender a organização da narrativa e como a estrutura da história contribui para o seu significado. Para isso, o pesquisador examina a organização da narrativa, identificando elementos como o enredo, os personagens, o cenário
e a sequência dos eventos. A análise ela pode incluir a identificação de unidades narrativas, como complicações e resoluções, por exemplo. Uma narrativa pode ser analisada para ver como o participante organiza os eventos de sua história, como ele introduz os personagens e como ele constrói a resolução de um problema apresentado. Por fim, temos a análise dialógica ou do desempenho, análise do desempenho. Nessa abordagem, essa abordagem foca na interação entre o narrador e o público, examinando como a história é produzida e performada. O objetivo aqui é compreender como as narrativas são construídas, co-construídas em contextos sociais interativos. Para isso, o pesquisador analisa o diálogo entre o narrador e o ouvinte, observando como as narrativas são influenciadas pelo contexto de performance e pela interação social. Isso pode incluir a análise do tom de voz, da linguagem corporal e de outros aspectos performáticos. Por exemplo, se um participante está contando uma história em uma entrevista, o pesquisador pode observar como ele ajusta sua narrativa e respostas às perguntas do entrevistador, ou as reações do ouvinte. Essas três abordagens, análise temática, análise estrutural e análise dialógica ou do desempenho, oferecem diferentes perspectivas e ferramentas para analisar narrativas, permitindo que os pesquisadores explorem tanto o conteúdo quanto a forma e o contexto das histórias contadas pelos participantes. Agora vamos explorar diferentes tipos de narrativas utilizadas em pesquisas qualitativas. Vamos falar sobre estudo biográfico, autoetnografia, história de vida e história oral. Primeiro, vamos falar sobre o estudo biográfico. Essa abordagem se concentra na experiência de vida de outra pessoa. O objetivo é retratar a vida de um indivíduo a partir de entrevistas, documentos e outras fontes de dados que ajudem a compor uma imagem detalhada e compreensiva da vida dessa pessoa. Por exemplo, um pesquisador pode conduzir um estudo biográfico sobre um cientista famoso, coletando informações sobre sua infância, sua educação, sua carreira e suas contribuições para a ciência. Esse tipo de narrativa permite uma compreensão profunda do impacto da vida e do trabalho do indivíduo. Agora, nós vamos para a autoetnografia. Diferente do estudo biográfico, a autoetnografia é uma escrita realizada pelos próprios indivíduos que são objeto do estudo. Nesse caso, o pesquisador reflete sobre suas próprias experiências e a contextualiza dentro de um quadro cultural e social mais amplo. A autoetnografia é uma forma poderosa de explorar a própria identidade e as influências culturais. Por exemplo, um pesquisador pode escrever sobre suas experiências como imigrante, explorando como sua identidade e cultura foram moldadas pelas interações em um novo país. Em seguida, temos a história de vida. Essa abordagem retrata a vida inteira de um indivíduo, geralmente através de uma série de entrevistas detalhadas que cobrem desde a infância até a idade adulta. A história de vida busca capturar a trajetória completa da pessoa, incluindo os momentos significativos, desafios e conquistas. Um exemplo de história de vida pode ser a narrativa de um veterano de guerra, onde o pesquisador documenta desde suas primeiras lembranças de infância, passando por sua experiência na guerra, até sua vida após o retorno. Por fim, vamos falar sobre a história oral. A história oral consiste em uma reunião de reflexões pessoais sobre eventos específicos. É uma forma de preservar as memórias e as perspectivas das pessoas que viveram determinados eventos históricos. Por exemplo, um projeto de história oral pode coletar depoimentos de sobreviventes de um desastre natural, capturando suas memórias e reflexões sobre o evento. Essas narrativas oferecem uma visão única e pessoal da história, muitas vezes não encontrada em documentos oficiais. Esses tipos de narrativas, estudo biográfico, autoetnografia, história de vida e história oral,
oferecem diferentes maneiras de explorar e entender as experiências humanas. Cada abordagem traz uma perspectiva única, permitindo aos pesquisadores capturar a riqueza e a complexidade das vidas das pessoas. Agora vamos falar sobre a condução da pesquisa narrativa. Vamos abordar como determinar se essa abordagem é a mais adequada para a sua pergunta de pesquisa. Quem serão os participantes, como coletar as informações, como considerar o contexto histórico e o papel ativo do pesquisador em recontar as histórias. Primeiro, é importante determinar se o problema ou a pergunta de pesquisa se adapta melhor à pesquisa narrativa. A pesquisa narrativa, ela é ideal para explorar experiências pessoais e histórias de vida. Se sua pergunta de pesquisa busca entender profundamente as experiências individuais e os significados atribuídos a essas experiências, a pesquisa narrativa pode ser a abordagem certa. Por exemplo, se você quer entender como os professores se adaptam ao ensino online como se adaptaram ao ensino online durante a pandemia, a pesquisa narrativa pode fornecer insights valiosos sobre suas experiências pessoais e adaptações. Em seguida, quem é a pessoa ou as pessoas cujas histórias ou experiências você vai contar? É crucial selecionar participantes que tenham histórias ricas e relevantes para a sua pesquisa. Essas pessoas devem estar dispostas a compartilhar suas experiências de forma detalhada e reflexiva. Por exemplo, se você está investigando a experiência de migrantes em uma nova cidade, escolher participantes que vivenciaram essa transição recentemente pode ser mais relevante. Como você vai coletar essas informações? Existem várias maneiras de coletar dados narrativos, incluindo entrevistas profundas, diários, cartas e documentos pessoais. A escolha do método deve ser guiada pelo tipo de informação que você busca e pelo conforto dos participantes. Por exemplo, entrevistas narrativas são uma forma eficaz de coletar histórias detalhadas e permitir que os participantes contem suas experiências em suas próprias palavras. Ao conduzir uma pesquisa narrativa, é essencial considerar o contexto histórico. As histórias dos participantes são moldadas pelo contexto em que vivem, incluindo fatores sociais, culturais e históricos. Compreender esse contexto ajuda a identificar as narrativas de forma mais completa. Por exemplo, se você está estudando as experiências de pessoas que viveram durante um período de conflito, entender o contexto histórico desse conflito é fundamental para interpretar suas histórias. Finalmente, o pesquisador pode assumir um papel ativo e rehistoriar as histórias dentro de uma estrutura que faça sentido. Isso significa que, após coletar as histórias, o pesquisador pode reorganizá-las e interpretá-las de uma forma que destaque temas e padrões significativos. Por exemplo, ao analisar as entrevistas, você pode identificar temas comuns e recontar as histórias dos participantes destacando esses temas, criando uma narrativa coesa e compreensível para o público. Para fechar, conduzir uma pesquisa narrativa envolve várias etapas importantes, desde determinar a adequação da abordagem para a sua pergunta de pesquisa até coletar e interpretar as histórias dentro de um contexto histórico. O papel ativo do pesquisador em recontar essas histórias é importantíssimo para construir uma narrativa significativa e rica. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir e espero que essa aula tenha ajudado de alguma forma.